Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Para você que não me conhece, eu sou o professor Leonardo Peixoto. Seja muito bem-vindo aqui no canal. E hoje nós vamos falar sobre um assunto muito bacana. Como eu faço análises estatísticas básicas, principalmente estatística descritiva, por tratamento, ou por local, por qualquer tipo de grupo dentro do Python. Então, antes de mais nada, se você acha que esse vídeo vai ter um impacto positivo na sua carreira, deixa um joinha aqui para mim, não custa nada para você e me ajuda muito a divulgar o meu vídeo. Se inscreve no canal se você não é inscrito. Já ativa o sininho, porque são 2 vídeos toda semana, segunda e quarta, religiosamente. E compartilha com seus colegas também, para eles seguirem aqui o nosso canal. Então vamos lá. Primeira coisa que nós vamos fazer, pessoal, antes da gente rodar a função é carregar os módulos que a gente vai usar na aula de hoje. Vou carregar eles aqui. Isso a gente faz toda a aula, tá, pessoal? Às vezes, você que já assiste há mais tempo, peço um pouquinho de paciência, porque pode ser que tenha alguns alunos que é a primeira vez que assiste um vídeo meu. Então, eu gosto de falar sobre essa parte, porque senão fica muito perdido. Então, carregou os módulos, definiu o diretório de trabalho, lembrando que o script e o arquivo de dados tem que estar no mesmo diretório, e nós vamos ler o nosso arquivo dados experimento. Esse arquivo ele tem algumas colunas, né? Colunas são local, tratamento, repetição e 3 variáveis: produtividade, teor de óleo e teor de proteína. Eu vou abaixar aqui o script. Léo, esse script, todas essas análises aqui, como é que eu faço para ter acesso? Aí, para ter acesso a todo esse material, você tem que ser inscrito no meu curso Data Science 360. Tá? Aqui no YouTube eu falo de algumas partes, né? Mas não tem como eu falar de tudo. Tudo é só para quem é aluno do curso, beleza? Se você quiser se inscrever, o link tá embaixo aí na descrição do vídeo, tá bom? Bom, vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que é muito importante. Geralmente, quando a gente trabalha com análise de dados, nós queremos fazer umas análises mais simples, umas análises iniciais do nosso conjunto de dados. Muitas das vezes, média, desvio padrão, número de dados, entre outras informações. A gente pode querer o máximo, o mínimo, né? O primeiro quartil, o terceiro quartil, esse tipo de análise bem simples para a gente entender o nosso arquivo de dados. E a gente consegue fazer isso de uma forma muito bacana dentro do Python, tá? Utilizando a função aggregate, a função ag, ok? Que é de aggregate. Então, dentro dessa função, a gente consegue colocar outras funções para rodar a nossa análise. Mas, além da gente rodar, geralmente a gente não quer simplesmente rodar essa análise por o experimento inteiro. Muitas das vezes, nós queremos quebrar essa análise por local, por ano, por tratamento, por idade, independente do componente que você quer fazer a quebra da análise. E aí, para a gente fazer isso no Python, a gente precisa usar a função groupBy, que é a mesma função que a gente usa dentro do R. Ok? Então, como que fica aqui a estrutura do nosso arquivo de dados, né, para rodar esse tipo de análise? Então, vamos criar um novo objeto, que eu chamei aqui de resumo local trat. Okay? Pode chamar do nome que você quiser, tá? Você não precisa seguir o nome que eu utilizo. Ele é igual. Aí nós vamos abrir e fechar parênteses, tá? Então, dentro do parênteses que nós vamos colocar essa estrutura aqui. Então, você abre, fecha parênteses, depois, dentro do parênteses, você põe essa estrutura. Vamos colocar o nome do nosso arquivo de dados, chama dados. Se o seu arquivo tem outro nome, também você tem que trocar aqui, tá? Então, a primeira função que nós vamos usar é o grupo by. Então, ponto group by. Qual que é a estrutura do group by? Você vai abrir parênteses, e aí, entre colchetes, entre aspas, você vai colocar o nome das colunas que você quer utilizar para agrupar.
Pode ser uma coluna apenas ou pode ser várias colunas. Aqui eu vou usar duas colunas. Eu vou usar a coluna local e a coluna tratamento. Então eu coloco colchetes, abro aspas, escrevo o nome da coluna local, fecho aspas, vírgula, abro aspas, coloco o nome da minha coluna tratamento, fecho aspas, fecho o colchete, vírgula, e coloco drop NA igual a false. Tá? O que isso quer dizer? Se para alguma dessas combinações o valor for NA, eu quero que aquele valor esteja presente no meu arquivo. Se eu coloco drop NA igual a true, ele vai eliminar aquela combinação. Não é o objetivo, não quero que elimine, eu quero que deixe lá. Tá? Então esse é o group by, ok? Aqui nós estamos só agrupando, não vamos fazer mais nada. Aí a gente passa para as análises. Aí eu vou usar o ponto egg. Tá vendo que eu não preciso escrever dados.egg, porque eu já escrevi o dados na group by. Quando eu coloco essa estrutura toda dentro de parênteses, igual nós fizemos aqui, o Python ele já entende que aquela análise é um conjunto ali, elas estão trabalhando juntas. Isso é muito bom, a gente ganha, né, agilidade. Então, coloquei aqui ponto egg, e aí eu vou criar as minhas colunas. Então, a primeira coluna que eu vou criar é a média prod, ou seja, eu quero a média da produtividade. Aí eu coloco média prod igual, entre parênteses, entre aspas, eu vou colocar o nome da coluna que eu quero que calcula essa média da produtividade. No nosso caso, é a coluna produtividade. Ok? Vírgula, análise que eu quero que faz. No nosso caso aqui é o min, de média. Então, olha, isso aqui é muito importante, gente. Muito importante mesmo. Entre parênteses, entre aspas, eu vou colocar o nome da coluna, que eu quero que o Python vai lá e faz aquela análise em cima daquela coluna, vírgula, entre aspas, o nome da análise que eu quero que ele faz. No meu caso, min. Então, ele vai lá na coluna produtividade, vai calcular a média da produtividade por local e por tratamento e vai colocar os resultados numa coluna chamada média prod. É isso que eu estou falando para o Python fazer. Ok? Vírgula, se você tiver mais colunas, né? Se você não tiver, você só fecha o parênteses aqui. Ok? Agora, se você tiver mais, você coloca vírgula e na linha seguinte, eu não recomendo ficar colocando aqui na frente, tá? Acho que fica pior de enxergar se tiver algum erro. Então, coloca na linha seguinte. Eu vou calcular agora o desvio padrão. SD prod igual, mesma coisa. Entre parênteses, entre aspas, eu coloco o nome da minha coluna, no nosso caso, produtividade, vírgula, entre aspas, a análise que eu quero fazer. Que no caso, no Python, o desvio padrão é STD. Também de Standard Deviation. Ok? Se eu tenho mais análise, eu coloco vírgula de novo na linha seguinte, eu vou colocar o N, que é o número de observações que eu tenho. Mesma estrutura, gente. Entre parênteses, entre aspas, o nome da minha coluna, no meu caso, produtividade, poderia ser teor de óleo, poderia ser teor de proteína, qualquer coluna, vírgula, entre aspas, eu coloco a função size, que é a função para calcular o número de observações que nós temos. Acabou as colunas, eu fecho o parêntese da função egg, de aggregate. Pode colocar quantos você quiser aqui, tá, gente? Vamos rodar esse daqui. Ó, rodei. Então, eu tenho agora uma tabela, ó, com local, tratamento, média produtividade, desvio produtividade e o número de observações para cada combinação de local e tratamento. Mas eu poderia, ó, vou colocar aqui, vamos fazer ao vivo. Vou colocar aqui o máximo, ok? Vou colocar o mínimo primeiro, tá? Min prod, max prod. Posso colocar o nome que eu quiser, tá, gente? Aqui eu vou colocar min. Aqui eu vou colocar max. Vou rodar de novo. Olha só.
Agora eu tenho o mínimo e o máximo também. Olha que legal, né? Tem a média, o mínimo, o máximo, desvio padrão e o número de observações. E você pode colocar a quantidade que você quiser de análise, tá? Não tem problema, tá? Então isso é muito legal. Você já gera uma tabelinha auxiliar para você entender os seus dados. E essa tabela depois pode ser utilizada para fazer gráfico, pode ser utilizado para um monte de coisa, né? Claro que aqui não tem nada de teste estatístico, tá? A gente vai trabalhar com teste estatístico depois, como fazer Tukey, Chefé, Duncan, esse monte de coisa dentro do Python. Mas, para esse momento, você já tem uma tabela inicial, que vai ter também uma aula que a gente vai falar sobre estatística descritiva para remoção de valores discrepantes. E aí vocês vão entender como que é importante esse cálculo de mínimo, máximo, média, desvio padrão, para a gente analisar o nosso dado de forma inicial. Mas ainda não é o momento para a gente falar sobre isso. Nós vamos falar mais à frente. Então, na aula de hoje é isso, pessoal. É uma função assim, muito importante, tá? Que vocês que trabalham no Python vão utilizar muito essa função. E eu espero que essa aula tenha sido muito útil aí para vocês. Se vocês gostaram, deixa o joinha, se inscreve no canal, compartilha com seus colegas e deixa um comentário de qual análise você gostaria que eu gravasse um vídeo aqui no canal. Quem sabe eu gravo aí exatamente aquela aula específica que você gostaria de ver aqui no canal. Um abraço a todos e nos vemos na nossa próxima aula. Até mais!